Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 28 de maio de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Drones navais ucranianos termobáricos eliminam tropas russas na Crimeia. O vídeo de hoje mostra como a Ucrânia assumiu o controle absoluto do Mar Negro e está sufocando as forças de ocupação, e vamos mostrar a transformação geopolítica que reduziu a liberdade operacional da frota russa a apenas 25% da sua capacidade. Entenda o terror das tropas do Kremlin diante dos novos drones navais equipados com foguetes termobáricos Shmel nas praias da Crimeia. A Ucrânia, na realidade, está sitiando a Crimeia está sitiada, né? E eles estão apavorados, eles estão temendo, certos de uma invasão da Crimeia. Ainda não existe uma data definida, falei com um oficial, ele disse que a tendência é eles invadirem a Crimeia, mas primeiro precisam limpar algumas coisas do lado de cá antes de entrar na Crimeia. E também e eles estão no caminho certo, na minha avaliação, porque eles estão destruindo a defesa de uma maneira gradativa e sem sofrer baixas, porque quem vai destruir as defesas lá são mísseis ou drones que estão fazendo esse trabalho, deixando a Crimeia mais acessível para a entrada das tropas ucranianas. Vamos ver então essa tática revolucionária de usar barcos robôs, né, inclusive barcos robôs, como plataformas móveis para lançar enxames de drones FPV contra a retaguarda russa. Por fim, vamos ver as forças ucranianas que estão estraçalhando a rede de defesa costeira da Rússia e caçando suas lanchas e helicópteros. Vamos acompanhar conosco aqui, comigo, cada detalhe dessa humilhação imposta ao exército de Vladimir Putin. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, que é um like guerreiro, né? Vocês são os guerreiros da verdade. Compartilhe o vídeo também com suas redes sociais, parentes, amigos, né? E também faça seu comentário, é muito importante. Preciso desses atos poderosos e valorosos de vocês. Eu conto com vocês no canal. Muito obrigado. O equilíbrio do poder marítimo no Mar Negro sofreu uma transformação profunda e irreversível em favor da Ucrânia. No início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, o cenário era completamente desfavorável para as forças ucranianas. Moscou detinha o domínio quase total da região, controlando aproximadamente 90% de todo o espaço operacional de batalha. A linha de controle russa estendia-se desde o delta do rio Danúbio até os limites da península da Crimeia ocupada, que hoje é ocupada pela Rússia. Quer dizer, já a partir de 2014 ela foi totalmente ocupada de uma maneira de surpresa. No entanto, esse domínio absoluto desmoronou de forma espetacular após uma ação cirúrgica e histórica da resistência ucraniana. O ataque preciso com mísseis Netunos, que afundou o navio Almirante Moskva em abril de 2022, que era um navio capitania da frota russa, foi o primeiro a ser afundado, mudou os rumos da história. A perda do Moskva reduziu a zona marítima incontestada da Rússia a uma faixa ridícula de 10 a 15 quilômetros. As tropas de Vladimir Putin ficaram acuadas estritamente ao longo da costa oeste da península da Crimeia. À medida que o tempo passava, os ataques de alta precisão ucranianos se expandiam de forma avassaladora pelo território marítimo. As forças ucranianas alcançaram o centro da porção leste do Mar Negro, com armas tecnológicas modernas. A Rússia ainda tentou manter o controle parcial e cerca de 60% do espaço de batalha mais amplo, indo da Crimeia até a Geórgia. Mas uma nova e violenta onda de ataques ucranianos entre agosto de 2023 e março de 2024 quebrou a espinha dorsal da Rússia. A liderança militar moscovita foi forçada a ordenar a retirada humilhante da maior parte de sua frota para o porto de Novorossiysk. Hoje a liberdade operacional da outrora temida Marinha Russa contraiu para aproximadamente 25% do espaço de batalha marítimo. As embarcações do Kremlin estão confinadas em uma faixa estreita de 25 quilômetros de largura na costa do Cáucaso, em um contraste brutal de competência tática. A Ucrânia
em mais de 60% do espaço, negou completamente a iniciativa de combate à Rússia, impôs severas restrições às manobras de suas tropas. E tem sido essenciais para isso, aquilo que eu falei, armas termobáricas. São drones navais, que elas equipam drones navais e que eliminam as tropas russas nas trincheiras da península da Crimeia. Toda a costa da península da Crimeia ocupada está se transformando em uma zona de combate permanente, diário, e um inferno para os russos. Drones navais da Ucrânia realizam bombardeios incessantes e avassaladores contra as posições fortificadas russas posicionadas ao longo do litoral. As forças ucranianas conduzem uma campanha implacável de assédio costeiro, destruindo o moral psicológico das tropas moscovitas. Os soldados russos são obrigados a viver em condições miseráveis sob a constante e terrível ameaça de ataques repentinos e inesperados. O pânico tomou conta dos comandantes russos, que soaram o alarme geral nas redes de comunicação interna. Inclusive, é importante destacar que lá já morreram muitos oficiais, muitos comandantes de alta patente, desde almirantes, comandantes como coronéis, tenentes-coronéis, majores, morreram ali, como em todo o teatro de operações. A Ucrânia está atacando os centros de comando, mas ali morreram uma quantidade muito grande. Inclusive o comandante-geral da Marinha, em 2024, se eu não me engano foi em 2024, ele foi morto ali, num ataque ao quartel-general, que era a Ucrânia descobriu onde era o quartel-general deles, e ele morreu, né? Então, ali tem sido um lugar perigoso para os russos. Também embarcações robóticas estão agora equipadas com os lançadores Shmel, projetados especificamente para disparar foguetes termobáricos destruidores. As embarcações de ataque rápido focam suas miras em tropas russas, concentradas em estreitos, istmos de areia e praias abertas. Postos avançados defensivos antes pareciam seguros, tornaram-se alvos fáceis e expostos em toda a península da Crimeia. Os navios robôs ucranianos aproximam-se de forma furtiva, aproveitando as zonas costeiras rasas e de difícil navegação. Eles surpreendem os russos em restingas estratégicas cruciais, como as regiões de Arabat e também na península de Kimbur. Nesses pontos, os drones disparam salvas devastadoras de foguetes termobáricos diretamente contra as trincheiras e bunkers dos russos. Ao contrário dos explosivos convencionais, que dependem de fragmentação, as ogivas termobáricas possuem um funcionamento muito mais letal. Elas consomem rapidamente todo o oxigênio ao redor do ponto de impacto, gerando uma onda de choque de altíssima pressão. A sucção destrutiva subsequente é capaz de infligir ferimentos internos letais e instantâneos nos soldados do Kremlin. Mesmo os militares protegidos por coberturas rígidas, dentro de fortificações espessas de concreto, são aniquilados pela pressão da explosão, especialmente ao longo de praias estreitas, onde as tropas russas se aglomeram em espaços limitados. A letalidade é total, onde normalmente perece um número grande de militares. E uma nova tática se consolidou como a ferramenta mais perigosa. Esta nova tática, né, não é em uma, esta nova tática é uma ferramenta perigosa e revolucionária utilizado pela Ucrânia nesta campanha de libertação da Crimeia. Escudo quebrado. A Ucrânia paralisou uma rede antidrone e caça helicópteros dos russos também. Para consolidar essa vitória que está acontecendo lá no Mar Negro, a Ucrânia executa os desmantelamentos sistemáticos da rede de proteção costeira russa. 3 componentes críticos da infraestrutura russa que protegem a Crimeia estão sendo pulverizados metodologicamente. Essas defesas russas representavam a principal ameaça contra a aproximação de embarcações não tripuladas ucranianas. O primeiro componente destruído são as lanchas de patrulha rápida que a Rússia utilizava para interceptar os barcos ucranianos. A inteligência militar da Ucrânia confirmou o sucesso de missões contra lanchas de desembarque, de assalto e navios de apoio, que inclusive muitos deles eu divulguei aqui no canal, né? O nível de desespero dos marinheiros russos chegou ao ponto de instalarem redes rudimentares antidrones ao redor de seus barcos.
Essa medida improvisada mostrou-se inútil para conter a energia de impacto e o avanço dos vetores ucranianos. O segundo elemento essencial dessa barreira defensiva também está sendo varrido de operação no Mar Negro. Os helicópteros militares russos que realizavam missões de vigilância aérea e caça submarina estão sendo eliminados de forma implacável. Sem cobertura aérea eficaz e sem barcos de patrulha para proteger as suas costas, as bases russas na península da Crimeia estão totalmente vulneráveis. A Ucrânia avança em tecnologia superior, inteligência estratégica e coragem para expulsar os russos de cada centímetro de seu território legítimo. Para concluirmos, a transformação promovida pela Ucrânia no Mar Negro é uma aula de guerra moderna, é a superação tecnológica. Enquanto os russos se preocupavam em mandar seus homens à morte, a Ucrânia procurava preservar as suas tropas e também desenvolver tecnologia rapidamente para fazer frente aos russos, e o que deu certo essa estratégia. Ao reduzir a frota russa a uma fração insignificante e usar drones navais como lançadores termobáricos e ninhos de drones FPV, a Ucrânia anulou o poder da Rússia. A destruição sistemática das defesas russas na península da Crimeia provam que a retomada da península é uma realidade que avança a cada dia. Os militares têm recomendações para não comentarem sobre isso para que nenhuma informação seja vazada, mas a ordem final terá que partir do presidente Volodymyr Zelensky. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, obrigado pela audiência. Eu conto com vocês, vocês são muito importantes, poderosos. Preciso desse poder de vocês inscritos, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.